Bom, uma política fiscal de qualquer natureza, como é um processo de previdência social, que tem contribuições e transferências, qualquer política fiscal ela é redistributiva por natureza. Qualquer, porque a política fiscal e a formação do orçamento público é um processo de decisão sobre de quem eu tiro, para quem que eu vou transferir ou para quem que eu vou fazer um serviço público, quem que vai se beneficiar com esse meu gasto. E todo país do mundo faz uso da política fiscal para redistribuir renda e redistribuir serviços sociais. Os países mais avançados, eles têm uma carga tributária progressiva, que tira principalmente dos mais ricos, e tem do lado do gasto, um gasto público que é progressivo no sentido de transferir renda para quem tem menos e no sentido de dar serviços públicos a quem tem menos. Esse é o padrão de um país desenvolvido. E na América Latina, a gente tem padrões que são um pouco diferentes. E o caso brasileiro, especificamente, é um caso peculiar. O Brasil é o país da América Latina que mais distribui renda e mais reduz a desigualdade social por meio do seu gasto público. E esses dados são importantes. O Marcelo citou esses dados oralmente, eu reproduzo aqui nesse gráfico, que é um gráfico que mostra o índice de Gini brasileiro nos vários estágios da política fiscal. E aqui a gente começa com o estágio sem Estado, ou seja, sem a interferência do setor público. A gente tem um índice de Gini muito alto, que é o de 0,64. O segundo estágio é depois das transferências. E aí entra a Previdência, mas entra também Bolsa Família e outros tipos de transferências. Há uma queda na desigualdade depois desse estágio de política fiscal. O terceiro estágio, que é o que está aqui, inclui os impostos diretos. E aí há também uma redução da desigualdade, a despeito de ser uma redução muito pequena. Esse estágio nos países centrais, geralmente, ele tem um papel de destaque. Só que o que a gente ganha com os impostos diretos, a gente perde com os impostos indiretos, e esse aqui é o quarto estágio. O que, no fundo, diz que a nossa carga tributária é uma carga tributária regressiva, que aumenta a desigualdade social. E no caso brasileiro, essa é uma grande especificidade que nós ganhamos muito com os serviços públicos de saúde e educação. O nosso SUS é muito abrangente, é específico, é peculiar. A nossa educação pública também beneficia os mais pobres. Essa é a especificidade brasileira. No Brasil, nós somos o país que mais reduz desigualdade por meio desses serviços aqui. E nós somos um país extremamente regressivo em termos de carga tributária. Mas o que está colocado no nosso horizonte? O que está colocado é a Emenda Constitucional 95, que, ao meu ver, é o pilar do projeto que se anuncia, onde a reforma da Previdência é apenas uma das etapas. O que está colocado é o seguinte, eu disse para vocês que o Brasil tira dos mais pobres com a mão da tributação e devolve, de certa maneira, com a mão do gasto social. A Emenda Constitucional 95 vai mexer na mão do gasto social. Significa que o Estado vai continuar tirando com uma das mãos e vai deixar de dar. O que, do ponto de vista de coesão social, do mínimo de equilíbrio social, é extremamente perigoso, com um país com uma desigualdade altíssima como a brasileira. E a Emenda Constitucional 95, as senhoras e os senhores já devem estar muito familiarizados com esse debate, ela propõe uma redução do tamanho do Estado, simples assim. Porque eu congelo o gasto, o crescimento continua, a população continua crescendo, então, proporcionalmente à população e ao crescimento econômico, o meu Estado se reduz. E se reduz da ordem de 19% o gasto público da União para em torno de 12% em 20 anos, 15% em 10 anos. Então, esse é o horizonte do tamanho do Estado, considerando uma taxa de crescimento baixa, de 2% daqui para frente. Para fazer essa redução do tamanho do Estado, eu preciso de uma série de medidas. Eu preciso de uma série de medidas, principalmente porque eu tenho um efeito composição aqui importante. Uma boa parte do gasto público é, sim, a previdência social,
que está em torno de 10% do PIB, considerando que ela vai se manter em torno de 10% do PIB, o que necessita, sim, reformas, significa que eu vou ter um efeito achatamento do restante dos gastos públicos. Aqui a gente fez uma projeção que está nesse documento, que é um documento que está disponível online, que chama Austeridade e Retrocesso. E nessa projeção a gente coloca o mínimo com saúde, o mínimo com educação. E esse azul aqui são os outros gastos. E aí os outros gastos é tudo. É o judiciário, é o setor militar, são os investimentos públicos, é o Bolsa Família, está tudo aqui no azul. Isso implica uma redução desses gastos que inviabiliza qualquer modelo de Estado. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: ou eu faço passar uma reforma da Previdência draconiana, ou eu tenho que revogar a Emenda Constitucional 95. Não dá para ter as duas coisas. Olha o desafio histórico que está colocado na nossa frente. Se a gente quiser defender o gasto social, a gente tem que fazer uma batalha pela reforma da Previdência e com que eles se virem para tocar o Estado, e eles obrigatoriamente vão ter que revogar a Emenda Constitucional 95. Ou seja, para impedir esse projeto de seguir o seu curso, é preciso defender o gasto social, defender as transferências da Previdência e depois defender as medidas que ainda vão vir, de desvinculação, de desobrigação, de desindexação. Porque eles querem viabilizar esse projeto de redução do Estado. Mas é um projeto absolutamente inviável se não houver uma redução brutal do gasto social. Eles vão para cima da Previdência, eles vão para cima da educação e da saúde também.